Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Mas vamos ao assunto aqui, que é o versículo, a partir do versículo 10, Filipenses 4, versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Essa frase aqui ficou um pouco confusa nessa versão. Vamos tentar uma outra versão aqui atualizada, que ela diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, quando vos faltava oportunidade. E se nós abrirmos uma outra versão ainda, nova versão internacional, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo, para demonstrar esse interesse em mim. Paulo falando a eles. Então, o que estava acontecendo aqui é que Paulo estava alegre, estava contente, porque os filipenses haviam se lembrado de Paulo e se lembrado das suas necessidades e se lembrado de mandar uma oferta a ele, uma ajuda a ele na sua obra, no seu trabalho do Evangelho. É isso basicamente que fala esse versículo 10, né? Eles estavam lembrando de Paulo e Paulo se alegrava muito com isso. Mas no versículo 11, ele com toda a educação, ele fala: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, o que a gente aprende aqui é que os filipenses, eles ajudavam Paulo. No versículo 16, ele fala isso explicitamente: porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica, quando Paulo estava em Tessalônica. Então, eles ajudavam Paulo no seu trabalho, na sua missão, apesar de Paulo ter uma profissão, ser vendedor de tendas, né, de produtor de tendas. Ele tinha um pequeno negócio, juntamente com... Ele tinha um pequeno negócio de venda, de produção e venda de tendas. Quando a gente fala tendas, entenda que tendas não eram apenas barracas. Era muito comum naquela época, na arquitetura daquela época, as casas e as lojas e os estabelecimentos terem um toldo na frente, fazendo sombra, né? Como nós temos hoje as marquises. Nas ruas comerciais tem uma marquise, né? Então, naquela época, além de existir um toldo na frente do estabelecimento comercial, as casas, elas costumavam ter um jardim interno, as casas mais ricas, né? Então, nesse jardim interno, eles tinham toldos para fazer sombra internamente. Muitas casas, até hoje, naquela região do Mediterrâneo, elas têm esses toldos. Quem já viu esses filmes de época, né? Que o mocinho pula lá de cima da janela e cai em cima de um toldo. Se aquele toldo aguentou, é porque era um toldo de qualidade, talvez tenha sido feito por Paulo. Voltando aqui, ele era ajudado, Paulo era auxiliado nas suas necessidades pelos irmãos. Ele não pedia para ninguém, ele não pedia. Ao contrário do que nós vemos hoje por aí, o cara põe o microfone na boca e ele já começa a pedir dinheiro. Ou faz um site, ou cria um site, ou já tem lá, envia um Pix para o pastor fulano, envia um Pix para esse, Pix para aquele. Gente, isso é uma vergonha. Nós sabemos que muitos dos que estavam na obra do Senhor eram auxiliados pelos irmãos, como deve ser, né? Até mesmo hoje. Quem vê irmãos viajando para lá e para cá, visitando assembleias, pregando o evangelho, ensinando e tal, precisa parar às vezes e pensar: como é que ele chegou aqui? Com que dinheiro? Dinheiro que foi suprido pelo Senhor através de irmãos. Mas ele nunca vai chegar e falar assim: ó, irmãos, eu vim nessa viagem, mas eu não tenho passagem de volta agora, então eu preciso que vocês façam um Pix aí, um esforço e tal. Você não vai encontrar um irmão
dos congregados no nome do Senhor fazendo isso, pedindo dinheiro, de jeito nenhum. Se pedir dinheiro, já pode desconfiar, então, que está contaminado. Mas hoje a cristandade virou uma vergonha. Muita gente que hoje tem prevenção contra o Evangelho, na realidade, a prevenção não é contra o Evangelho. A prevenção é contra os que dizem pregar o Evangelho. E, na realidade, tem interesse apenas de ganhar dinheiro, de faturar em cima. Então, ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então nós temos aqui um Paulo bastante cândido, né, no sentido de aceitar a ajuda daqueles irmãos e, ao mesmo tempo, deixar claro que ele aprendeu a ficar contente com o que ele tinha. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, Paulo escreve a Timóteo que grande ganho a piedade com contentamento. Então, na realidade, não importa quanto uma pessoa tenha. A questão é, ela vive contente com o que ela tem? Porque a maioria das pessoas milionárias não estão contentes. Não vivem contentes. Estão sempre pedindo, querendo mais, buscando mais, enriquecer mais, aumentar a sua conta bancária, trocar o carro por um carro mais moderno, mais caro, mais chique, ou comprar uma ilha, ou buscar novos investimentos que as deixem mais ricas ainda. E essa não é a atitude do cristão. O cristão, ele deve, como Paulo fala, aprender a contentar-me com o que tenho. Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. E ele fala isso no versículo 12: sei estar abatido e sei também ter abundância. Ele sabia andar de todos os jeitos. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. O que ele quer dizer aqui? Que isso é algo que a gente aprende. É algo que a gente recebe como instrução. A maneira de viver com contentamento. Em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Aí vem um versículo que é extremamente mal utilizado, extremamente usado fora do contexto, que é o versículo 13, que diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Usa-se muito esse versículo como se fosse assim um Shazam, uma palavra mágica, né? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Shazam, eu tenho a força. Não é isso. Esse todas as coisas é tanto viver na pobreza como na riqueza. É viver no sofrimento, na dor, quanto na alegria. Ele podia todas as coisas, porque tinha Cristo para fortalecê-lo. Não é que eu posso ter uma Ferrari, porque Cristo, posso ter uma Ferrari, porque Cristo me fortalece. Não é nada disso. Não é nada disso. Inclusive, hoje existem aí muitos que misturam o evangelho da graça de Deus com o evangelho da prosperidade. Então, só se fala em dinheiro, só se fala em conquistas, só se fala em riqueza, em avião, em helicóptero, em casa na praia, em casa em Miami, é tudo isso. Isso aí é avareza. O que é avareza? Avareza é o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro. Não é nada de errado em ganhar dinheiro, desde que isso não seja o objetivo principal da vida. Muitos irmãos ganham dinheiro, muitos irmãos são ricos e usam isso para ajudar na obra do Senhor. Quando nós vemos, por exemplo, o tanto de literatura que existe, as Bíblias, por exemplo, as Bíblias, quando você compra uma Bíblia na Sociedade Bíblica do Brasil, aquela Bíblia ali, ela não custou aquilo que eles colocam no preço. Porque você compra um livro lá de mais de 1000 páginas, encadernado e tudo mais, porque aquilo foi produzido
graças a subsídios e doações de irmãos para permitir que a Bíblia chegasse a mais pessoas, para que fosse um livro mais popular. Então, é muito importante isso. Se Deus usa um cristão para que ele tenha riqueza, ele vai também usar esse irmão para que ele use dessa riqueza para ajudar outros, para levar a palavra a outras pessoas. Eu me lembro de um grupo de irmãos, alguns deles, inclusive, depois vieram congregar o nome do Senhor, mas a primeira vez que eu tive contato com eles, eu nem acreditei, porque eles eram uma pequena igreja, né, uma pequena reunião, e tinha até um nome, Sarça Ardente. Sarça Ardente, era até difícil falar, porque Sarça Ardente, complicado até para falar, porque emendava Sarça Ardente, e eles tinham um costume estranho, porque eles tinham um líder, né? O líder era um cara aquele que é super espiritual, né? Aquele cara que é o máximo do máximo. Um dia eu cheguei para ele, porque eles falavam que eles tinham que ser pobres, que cristão tem que ser pobre. E um dia eu cheguei para esse líder e falei assim, escuta, mas e se o senhor quiser que você seja rico? Ele falou assim, nem se Deus quiser. Nem se Deus quiser. Olha que cara espiritual, né? Tão espiritual, tão pobre, que acabou largando a esposa e uma filha com deficiência e fugiu com uma colega de trabalho. Muito espiritual ele, né? Ele foi viver com uma outra mulher. Mas então, quando você vê uma pessoa muito assim, andando nas nuvens, desconfie. Desconfie, porque pode ter coisa ali escondida. Mas voltando aqui então, aprendi a contentar-me com o que tenho. Será que eu estou contente com o que tenho? Será que o meu iPhone, que eu não tenho iPhone, mas o meu iPhone, nem sei que número que é, meu iPhone 15 já é suficiente? Eu vou ter que comprar um iPhone 258, uma coisa assim. Tem que ter a última versão. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Né? Grande ganho a piedade com contentamento. Sei estar abatido, sei ter abundância. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E ele continua daí, voltando ao assunto, né? Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição, ou seja, em enviar uma colaboração, uma ajuda. Porque certamente Paulo, aprisionado, né, precisava de ajuda dos irmãos para ter algum conforto, para ter alguma melhoria no seu tratamento, né? E no versículo 15, e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo, ou seja, nenhuma igreja colaborou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Senão vós somente. Volto a lembrar, quando vocês recebem irmãos que vêm trabalhando na obra para trazer uma palavra, lembrem-se disso. Alguém precisou enfiar a mão no bolso para que eles pudessem fazer uma viagem, para que eles pudessem se manter, às vezes até sem um trabalho usual, né? Formal, mas viajando e pregando onde vão e tudo mais. Então lembre-se disso, porque muitos não percebem isso, não percebem essa necessidade. Eu me lembro de uma vez, uma assembleia, acho que era em outro país até, e eu perguntei o que eles fazem com a coleta, né? Eles vão juntando, depois vai todo mundo no restaurante e almoça tudo junto, com aquele dinheiro da coleta. Não é bem para essas necessidades, né? Porque é para a necessidade dos santos, mas de outros santos, os pobres, os desempregados ou aqueles que estão na obra do Senhor. Então lembrar sempre disso, né? Bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho,
quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Então Paulo estava muito contente, porque os irmãos tinham, de alguma maneira, ajudado ele, enviado a ele o necessário. E no versículo 17 ele deixa muito claro que não que procure dádivas, ou seja, a minha intenção não é ganhar dinheiro, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. A minha intenção são resultados. É isso que ele está falando aqui. Ele queria resultados, e a ajuda era apenas um meio, mas o fim é que era importante. O fim era o resultado. E o versículo 18, ele continua dizendo a respeito do seu sustento. Ele fala: mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Epafrodito tinha sido o irmão que levou a ele essa quantia para aliviar as suas necessidades, para ajudá-lo no que ele precisava. E aí ele dirige a sua gratidão. O meu Deus, no versículo 19, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então isso aqui, esse versículo 19, tem alguns que comparam isso a uma conta bancária, né? Quem é o titular da conta? O meu Deus. Quanto tem na conta? As suas riquezas. Como que ele emite os cheques? Suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quem assina o cheque? Cristo Jesus. Então, quando nós vemos isso, nós podemos descansar que o Senhor é quem cuida da sua obra e dos seus obreiros. Eu costumo receber pedido de dinheiro, sabe? Às vezes vem alguém e fala assim: eu queria que o irmão mandasse, não é nem pessoa congregada, nem comunhão. Geralmente vem da África, onde tem muita pobreza, né? Eu queria que o irmão mandasse um valor aí para ajudar na obra, estamos aqui evangelizando na África, não sei o quê. O que eu respondo é o seguinte: eu falo assim, olha, a obra é do Senhor, a seara é do Senhor. Por isso que tem aquela passagem nos evangelhos que fala assim: rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara, para a seara dele. Eu não vou bancar alguém que eu nem conheço, que diz estar trabalhando na seara do Senhor, mas eu não conheço. E hoje mais complicado ainda, né? Porque tem muita sem vergonhice. Eu não vou bancar. E eu respondo: peça para o Senhor da seara, peça para o dono do campo. É para ele que você tem que pedir. Dirija as suas orações. Ele vai ouvir, e se for realmente da vontade dele, você vai receber. Através de quem eu não sei, mas vai chegar. Então é o Senhor da seara que envia os seus obreiros para a sua seara. E às vezes alguém parte para pregar o evangelho, para trabalhar na obra do evangelho e tal, e de repente vê que não tem lastro, né? Não tem condições de fazer isso, e aí começa a pedir. Mas peraí, você foi enviado pelo Senhor da seara? E peça para ele. É ele que envia, é ele que tem que dar as condições. Quando eu viajava por uma empresa que eu trabalhava, um banco que eu trabalhava, eu ia tudo pago pelo banco. Passagem de avião, hotéis, alimentação, tudo era pago pelo banco, porque o banco me enviava naquelas viagens. Eu não ia pedir dinheiro para qualquer pessoa no caminho, assim, o banco me mandou aqui para trabalho, para essa cidade, mas você não quer ajudar aqui, fazer uma oferta aqui? Não, peça para o banco que era meu patrão na época, que sustentava, que me pagava o salário e pagava as minhas despesas também, as minhas necessidades. Mas hoje nós estamos num mundo tão confuso, não é? E aqui, mais adiante, nós vamos ver
No versículo 20 ele fala mais uma vez: ora, a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todo sempre, amém. Ele dirige toda a glória ao Deus e Pai, ao Deus e Pai. E depois então começaram a ajudar Paulo também, enviando suporte para ele, embora ele nunca pedisse isso. Nós não vemos nenhum apóstolo pedindo dinheiro, pedindo sustento. Nós vemos que eles falavam, Paulo fala nas suas cartas a respeito das coletas que deviam ser dirigidas às necessidades dos santos pobres, santos doentes, santos perseguidos, mas nada para si mesmo, nada. Você não vai ver nenhuma carta de Paulo terminar com o número do Pix. Tipo, envie agora um Pix para Paulo. De jeito nenhum. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.